Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Estamos no nosso culto em família, podendo compartilhar da Palavra de Deus. Muito boas-vindas também para você que nos assiste pelo canal do YouTube, que pertence a uma outra igreja, ou não pertence a igreja alguma, mas ama a Palavra de Deus, ama aquilo que o Senhor tem para dizer a você. Muito bem-vindos, que bom tê-los aqui. Aqui o pastor Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Nós vamos agora ver os motivos de oração pelos quais nós vamos agradecer e também pedir a Deus. Vamos agradecer pelos aniversários da Rejane, da Rosicléia, da Raquel, do Rafael, da Isabelle, da Letícia, do Manuel, do Marcos de Paula e da Helena Mazzoni, aniversários de pessoas que nós amamos tanto. Lembrando também dos aniversários de casamento da Beth e do André, da Lúcia e do Jorge, da Adriana e do Fernando e da Ermita e do irmão Bretas, lembrando desses casais tão queridos também. Vamos estar sempre lembrando de orar por aqueles que estão enfermos. Vamos orar pela Márcia Menezes, pelo Heraldo, pelo Narcélio, pai do Vitor, pelo Agnello, pelo Antônio, pela Marilac, pela Rejane, pela Juliana e pela Janice. Esses irmãos precisam das nossas orações. Vamos lembrar de estar orando pelo nosso país. Queridos, nós precisamos botar este pedido de oração em todas as vezes que nós orarmos ao Senhor. Pedir pelo nosso Brasil, pedir pelos nossos governantes, as bênçãos de Deus sobre os governantes. É importante, muito importante que nós oremos por eles, oremos pelos profissionais de saúde, pela vacinação, pelos missionários e pelos pastores, que nós oremos pedindo a Deus proteção sobre todos nós, principalmente aqueles que são mais vulneráveis. Quero lembrar que nós teremos no domingo, dia 4 de abril, o domingo da ressurreição, programação especial. Fique ligado nesta programação do domingo, dia 4 de abril, já fique aí preparado, né? E eu quero pedir a você que lembre-se de se inscrever no nosso canal. Nós precisamos dessas inscrições, precisamos do seu like, porque isso vai melhorar o nosso relacionamento com o YouTube e nós temos necessidade que esse relacionamento se dê bem. Então, por favor, eu vou até dar uma sugestão para você. Você inscreva-se e convide um amigo seu a conhecer este canal e estas programações. E que ele se inscreva também e que, por sua vez, este amigo convide um outro amigo. E nessa corrente do bem, nós vamos poder atingir o mínimo necessário para que nós tenhamos uma boa relação com o canal que tem nos recebido tão gentilmente. Então inscreva-se, dê o seu like, convide um amigo a se inscrever e convide um amigo a convidar um amigo. E isso certamente vai ser muito bom. Nós vamos orar agora, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa mensagem de hoje e vamos buscar ao Senhor juntos. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus agora, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Mesmo que nós estejamos vivendo situações difíceis, ainda assim, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E nós somos alvo do teu amor, da tua preocupação e do teu cuidado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa as minhas falhas, as minhas limitações. Perdoa os meus pecados, Pai. Eu quero suplicar que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer a mensagem que o Senhor deseja que seja recebida por esses queridos que nos ouvem, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Espero que você esteja aí se sentindo abraçado com a introdução do pastor até agora. E eu convido você para vir louvar com a gente, mesmo que seja através da tela desse celular ou desse computador, não importa por onde você esteja vendo.
mas que você se sinta em comunhão junto com todos os membros da nossa igreja e todos aqueles que estão vendo também, que são membros do corpo de Cristo, que a gente possa viver esse momento juntos em comunhão a Deus e louvar a Ele, independente das circunstâncias. Vamos lá? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Salvação, e a ti me renderei.
se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Paizinho, nós somos agradecidos, Senhor, pelo teu eterno amor, Pai. Nós somos mais do que gratos, Senhor, porque o Senhor deu, Senhor, seu único filho para morrer naquela cruz por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez um só, Pai, contigo, Pai. E eu te peço, Senhor, perdoa todos os nossos pecados e recebe o nosso louvor, Pai. Esteja com o pastor Rogério nessa pregação, Senhor, que o Senhor fale através dele, Pai. Que o seu Espírito Santo, Pai, possa ungir, Pai, os lábios do pastor Rogério e que todas as palavras proferidas por ele, Pai, sejam vindas de Ti. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Fica conosco, Pai, renova as esperanças para mais uma semana, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vou convidar você para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 37. Abra aí sua Bíblia no Salmo de número 37.
Ok? Conseguiu aí abrir? Ótimo, ótimo. Salmo 37. Aliás, todos os salmos são lindos, né? Eu ia dizer que o Salmo 37 é tão lindo, mas todos são lindos, são maravilhosos, são inspiradores. E a Bíblia não joga nada fora. Cada vírgula, cada palavra, ela tem algo a nos ensinar. Mas é preciso garimpar, né? Garimpar. Sabe o que é garimpar, né? A minha família tem uns causos muito interessantes. O meu avô, pai de minha mãe, ele teve uma existência muito diversificada. Ele foi desde dono de agência de automóveis lá na década de 30 até garimpeiro, passando por uma série de atividades, trabalhando com boi, trabalhando com charqueada e uma série de coisas. Mas uma das coisas que ele fez foi garimpar. E quando eu era criança, ele tinha um recipiente cheio de pequenas pedrinhas oriundas de garimpo. Talvez alguma daquelas pedrinhas, quem sabe, fosse até um diamantezinho ou uma pepita. Mas eu me lembro disso. Ele contava que eles passavam horas nos fundos de rios bem cristalinos ali, botando na bateia aqueles pedregulhos, aqueles restos, mexendo e selecionando aqueles que poderiam ter valor. Garimpar. Queridos, vocês e eu precisamos garimpar a Bíblia. A Bíblia tem pedras preciosas, diamantes caríssimos, pérolas reluzentes. Precisamos garimpar e retirar aquilo que o Senhor deixou ali para que nós garimpássemos e tivéssemos os preciosos ensinamentos. Então, convido você a que nós vamos agora garimpar. Vamos garimpar no Salmo 37, dos versículos 3 a 7. Vamos pegar a bateia dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração. Vamos garimpar? Versículo 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do homem que leva a cabo os seus maus desígnios. Ainda o início do 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Ok, título da nossa mensagem: Vitória na entrega. Vitória na entrega. Talvez alguém fique pensando assim, mas pastor, como é que a gente vai ter vitória entregando alguma coisa? Normalmente, quando nós associamos alguma ideia à ideia de vitória, nunca se trata de entregar, mas de receber alguma coisa. As guerras de conquista territorial, muito comuns no passado, ainda hoje acontece, são guerras em que vai se avançando dentro do território do outro para se associar aquelas terras às terras do país invasor. Então, é uma tomada de territórios. E aí vem a Bíblia e diz assim: entrega tudo a Deus. Entrega, confia no Senhor, faz o bem, agrada-te, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso pode parecer muito estranho dentro do imaginário tão materialista, materialista é um bom termo, do homem, né? Nós temos uma visão muito limitada de Deus, e quando a gente fala em entregar tudo a Deus,
isso nos faz pensar em muitas barreiras a serem transpostas para que isso realmente aconteça. Uma grande e completa entrega a Deus. Nós temos, na realidade, uma visão limitada de Deus. Eu me lembro que uma pessoa que foi minha amiga há muitos anos, uma vez disse assim, com relação a um texto bíblico que ensinava algo. Essa pessoa disse assim: Deus não pode pensar assim. Eu discordo. Olha quanta pretensão, né? Às vezes a gente lê o texto bíblico, talvez a gente não tenha coragem de dizer isso. Deus não pode pensar assim, mas talvez nós pensemos isso. Que Deus não poderia pensar daquela forma. Teria que ser da nossa forma. Na realidade, nós vivemos sempre ansiosos por tudo que pode vir a acontecer, pelas dificuldades todas, ficamos ansiosos. Nós vivemos um tempo de uma humanidade ansiosa e é compreensível. Mas aí vem a Bíblia e diz: olha, entrega tudo ao Senhor, confia nele. Seria mais seguro se nós fizéssemos isso, entregássemos tudo nas mãos de Deus. Nós queremos, na realidade, tomar todos os nossos destinos nas nossas mãos. Achamos que podemos dirigir esse destino melhor do que o próprio Deus. E também, como nós vimos nesse texto, começar a comparar, fazer comparações com as outras pessoas, isso acaba nos levando a uma certa decepção. Nos decepcionamos, às vezes, com a prosperidade do outro, principalmente quando sabemos que o outro não é uma pessoa correta, é corrupta. Isso acaba nos trazendo uma profunda decepção e uma profunda indignação. Mas Deus diz para nós: meu filho, entrega para mim, entrega. Então eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre essa vitória na entrega. E nós vamos versículo a versículo desse texto pequeno, mas tão importante. Primeiro no versículo 3, que diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Primeira coisa que eu diria para você, como diz esse texto no seu início: entrega. Entrega a Deus a sua confiança. Nós precisamos confiar mais em Deus. Confiar plenamente em Deus. E o texto ainda diz assim: confia e faze o bem. O bem. O homem precisa confiar em alguma coisa. Ou a gente confia em Deus, ou a gente acaba confiando em nós mesmos. E a verdade é que se nós confiamos em nós mesmos, nós acabamos nos inquietando muito, porque lá no fundo sabemos que não somos capazes de dar conta de todas as nossas dúvidas e ansiedades. Ficamos inseguros do futuro. Ficamos tão inseguros que corremos o risco de acabar fazendo o mal e não o bem. E aí o Senhor diz: agrada-te, confia no Senhor e faze o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha só, eu quero convidar você a vir comigo em Romanos 7, 18 e 19. Vamos lá para o Novo Testamento. Romanos, logo depois de Atos aí, como você bem sabe. Romanos 7, 18 e 19, que nos ensina, Romanos 7, 18 e 19, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, Paulo falando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha vontade, não habita bem nenhum, pois o querer o bem, isso está em mim, mas porém efetuá-lo não está. O apóstolo Paulo está falando desta luta
de trazer as coisas para a vontade da nossa carne e depois, ainda que querendo fazer o bem, não conseguimos fazer. Quando entregamos a nossa confiança a Deus, aí sim nos tornamos capazes de fazer o bem, porque as coisas e suas decisões estão na mão dele. Mas aí o texto vai caminhando e vai dizer assim: confia e habita na terra. Habitar na terra. Nos tempos em que esse texto que nós vimos no Salmo 37 foi escrito, ali escrito por Davi, naquela Palestina antiga, havia dois tipos clássicos de povos ali na Palestina. Havia os povos assentados e havia os povos nômades. Os povos assentados, eles habitavam naquele lugar. Eles estavam ali há muitos anos e ali eles cravavam as suas fundações, eles ficavam, eles moravam. E os povos nômades iam caminhando de lugar para lugar, montavam barracas, desmontavam barracas, tendas, iam mais à frente, atravessavam buscando água, buscando o que extrair da terra. Quando nós entregamos a nossa confiança a Deus, quando nós colocamos a nossa confiança na vontade de Deus, nós passamos a habitar a vontade de Deus. Lançamos os nossos alicerces na própria vontade de Deus. Os povos nômades, que eram moradores eventuais dos lugares ali naquela terra, eles sequer faziam fundações, eles não fundamentavam, não enraizavam a sua civilização naquele lugar. Eles apenas fincavam estacas temporárias e depois seguiam adiante, hoje aqui, amanhã lá, depois em outro lugar. E é interessante que há pessoas que também só permanecem na vontade de Deus no momento que lhe parecer mais interessante. Monta a tenda da sua vida na vontade de Deus hoje, mas amanhã aquilo não satisfaz muito os seus desejos pessoais e carnais, levanta acampamento e segue adiante, para depois, mais tarde, dizer: Senhor, eu quero um cantinho aí na sua vontade, que agora eu estou precisando, hein? E vai lá e põe de novo. Mas aqueles que fincam os seus alicerces na vontade do Senhor vivem uma situação diferente. Eles apegam-se a Deus. E o texto que está em Deuteronômio 30:20 deixa claro que apegar-se a Deus significa depender dele. O texto diz assim: apegando-te a Deus, disto depende a sua vida. A sua vida. Nós dependemos de Deus. É fundamental colocar a nossa vontade fincada na vontade de Deus. Mas o texto ainda vai caminhando e diz assim: olha, confia nele e alimenta-te da verdade. Quando alguém habita num lugar, ali naquele lugar faz casas permanentes, ali naquele lugar traça um plano de vida, cava um poço, constitui família. Essa pessoa que faz isso num lugar, ela acaba também dali tirando o seu sustento, dali plantando, fazendo uma roça, fazendo criação de alguns animais, e ali aquela pessoa cria uma situação autossustentável, os habitantes, né? Agora, aqueles que não são habitantes, que são moradores eventuais, eles não fazem isso, né? Eles não fazem isso. Eles acham um lugar e ali
retiram de forma extrativa tudo que puderem até acabar. Quando secou a terra, vai em frente, deixa a terra devastada e vai para outro lugar. Mas o texto diz: habita nesse lugar, confia e alimenta-te da verdade. Quem habita em Deus, quem confia em Deus, ele vai muito mais do que apenas sobreviver, de arrancar algumas migalhas das suas bênçãos. Ele vai realmente prosperar na vontade de Deus. Habita na vontade de Deus. Faze o bem, confia no Senhor. Mas vamos então para o versículo 4 agora do Salmo 37, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor não apenas o teu caminho, mas entrega ao Senhor aquilo que te agrada no viver, na vida. Tem alegria no Senhor, tem contentamento, deleita-te no Senhor. Não como quem está num lugar de maneira forçada, mas como quem vive ali com felicidade, ali deposita os seus desejos. Há um texto que está em 1 João 5, 14 e 15, muito interessante, que diz assim: olha, ore a Deus segundo a vontade de Deus, e aí Ele te ouvirá, e se te ouve, satisfará os seus pedidos. O texto tem esse sentido. Então, quando a gente coloca a nossa vida na vontade de Deus, a gente passa também a compreender qual é o desejo de Deus para a nossa vida. E aí os desejos de Deus para nós e os nossos desejos serão os mesmos. E aí o texto afirma: Ele ouvirá a nossa oração. Entrega ao Senhor o teu contentamento. Entrega ao Senhor aquilo que te agrada. Entrega ao Senhor a tua própria felicidade. Isso é ter afeição a Deus. Isso é mais do que crer ou do que temer, mas é amar a Deus. Não é algo obrigado, é voluntário, é prazeroso. Agradar-se de amar a Deus. Nós nunca amaremos tanto a Deus quanto Ele nos ama, mas nós precisamos aprender a amar a Deus como Ele nos ensina. Eu vou convidar você a ler Marcos 12, 30. Vamos lá para o Novo Testamento. Marcos 12, 30. Marcos 12. Abra aí comigo. Marcos 12, 30, que vai nos ensinar o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha que coisa linda! É uma entrega completa, é um habitar na vontade de Deus, é um habitar na vontade dele. É entregar a Deus o nosso deleite, aquilo que nos agrada. É lindo, não é? Entregar nossos desejos a Deus e perguntar a Deus assim: Deus, eu devo ter esses desejos? Porque às vezes a gente faz o contrário. A gente deseja e diz assim: Deus, você tem que ter os meus desejos. A pergunta não é essa. A pergunta é: Deus, eis os meus desejos. Eu devo tê-los? Eu devo tê-los? Nós temos os desejos que precisamos, que devemos ter, ou temos os desejos que queremos ter, ou que os outros querem que nós tenhamos? Abrir mão daquela religião que corre, que diz assim: eu quero,
eu mereço, eu determino. Tem que abrir mão dessa maneira de crer, para ter a seguinte fé: Senhor, seja feita na minha vida a tua vontade. A vontade expressa de Deus é satisfazer os desejos do nosso coração. Essa é a vontade expressa de Deus. Mas satisfazer do nosso coração os bons desejos, porque são aqueles que estão fincados, alicerçados na vontade de Deus. O versículo 5, então, continuando, vamos voltar lá para o Salmo 37, versículo 5, deixa claramente o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar o caminho não é parar de caminhar. Preste atenção nisso. Às vezes a gente fala assim: entreguei tudo a Deus, eu entrego minha vida a Deus. Isso pode parecer que determina uma posição absolutamente passiva, uma posição quase parada, imóvel, que despreza o bom senso, despreza a própria virtude para nos encher de uma dependência morta. Não é isso que o Senhor está dizendo para nós, não é isso. Entregar o caminho não é parar de caminhar, mas é continuar a caminhar e a seguir um caminho traçado por Deus na nossa vida. Por exemplo, trazendo para o campo prático, se as finanças não estão bem, eu entrego a minha necessidade a Deus, mas não esqueça de gastar menos e trabalhar mais, e buscar meios de trazer sustento para casa. Se o futuro na cidade em que eu estou, ou na situação em que eu vivo, me mostra poucas oportunidades, eu vou pedir: Deus, abra caminhos para mim. Deus, eu quero conseguir chegar a ser um médico, um advogado, um pastor. Senhor, eu quero... Mas vá e estude, trabalhe, busque as oportunidades, não é isso? Nós temos que contribuir sempre na direção daquilo que nós reconhecemos como vontade de Deus e que reconhecemos como os desejos do nosso coração. É preciso caminhar. Se as suas emoções estão destruídas e você se sente psicologicamente abalado, peça a Deus orientação, mas também compartilhe a sua angústia, o mal que há em você, com pessoas de Deus e pessoas maduras que possam compartilhar com você e dividir as suas dores e cuidar de você. Se a sua fé está abalada, peça fé a Deus, mas se aproxime de irmãos confiáveis que estão em comunhão com Deus. Leia a Bíblia, ore mais, busque a Deus, contribua para aquela bênção que você pediu a Deus. Por exemplo, se você está, e todos nós estamos, no meio de uma pandemia grave, peça a Deus proteção, mas tome você também os devidos cuidados, afastamento social, higiene, vacine-se. Não vá e não promova qualquer situação ou evento que signifique aglomeração de pessoas. Isso é óbvio, isso é contribuir. Alguém dirá assim: não, mas eu estou com Deus, Deus me protege. Protege. Mas Deus não retira de você a sua responsabilidade de colocar a sua vontade alicerçada na vontade de Deus. Só lembrando uma passagem, abra aí a sua Bíblia aí em Mateus 2,13, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 2,13, abra lá comigo. Eu acho interessante esse texto. Mateus
2, 13, logo depois da visita dos magos, né, ao menino Jesus, a Maria e a José, e entende-se aí que o menino Jesus aí já deveria ter lá por volta dos seus 2 anos, talvez, não sei, já era um menininho aqui nesse momento. O versículo 13 de Mateus 2 vai nos mostrar a seguinte situação: tendo eles partido, e aí se referindo a José, Maria e Jesus, tendo eles partido aqui se referindo aos reis magos que saíram ali de onde eles estavam, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Olha só, era Jesus, o Filho de Deus, né? Era o Filho de Deus. Ele poderia, José dizer assim: entreguei meu caminho ao Senhor, o Senhor vai proteger. O Senhor disse para você: olha, coopere, saia da situação de perigo, porque Herodes quer matar todos os meninos. O Senhor não retirou de José e de Maria a sua obrigação de serem prudentes, de lutarem pelas suas próprias vidas, de tomarem as providências necessárias para a manutenção das suas vidas e da vida de Jesus, para que se cumprisse e houvesse continuidade no plano de Deus para a vida deles. Então, lembre-se disso, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. O caminho aqui tem o sentido de vida, entregue a sua vida e tome as providências necessárias para que essa vida seja a vida que corresponda à vontade de Deus no seu destino, no seu caminho, na sua vida. É muito importante que nós entendamos que as caminhadas, os caminhos da vida têm momentos diversos, alguns rápidos, outros mais lentos, acidentados, muito suor, mas se o caminho é o caminho certo, depois da entrega que nós fazemos da nossa vida, do nosso caminho ao Senhor, depois disso vem o descanso, vem o reencontro, vem a paz de Deus. Volte lá para Salmo 37, a gente caminhando aí para a conclusão da nossa mensagem. Nós temos aí no Salmo 37, agora o versículo 7, na sua primeira parte, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Entregue ao Senhor também, além de entregar, como nós vimos, várias situações da vida, além de entregar o seu caminho, além de entregar aquilo que lhe agrada, além de entregar a sua confiança, aí o texto vai nos dizer outra coisa: entrega ao Senhor também o seu descanso. Vocês lembram daquele jovem rico que essa história é contada, que foi até Jesus e ele queria descansar nos seus bens e não naquilo que Jesus o orientou? Quando Jesus orientou que ele vendesse tudo que tinha e desse aos pobres, ele ficou tão atingido por aquilo que a Bíblia diz que ele saiu triste porque ele tinha muitos bens. Ele queria descansar dos seus bens, ou nos seus bens, e não na vontade de Deus, não na vontade de Deus. Quando Jesus diz àquele jovem isso, ele preferiu ficar com os seus bens. Ele esqueceu, ou ele não percebeu que ficar na vontade de Cristo seria muito mais importante do que ficar firmado na vontade que ele tinha para permanecer com todo o seu luxo, com todos os seus bens. Com quantas coisas secundárias você tem se preocupado, esquecendo da vontade de Deus na sua vida? Fico pensando,
há momentos em que o Senhor nos chama, né? Há momentos que Deus nos chama para funções específicas, para atitudes específicas, para o desenvolvimento de um dom, para o desenvolvimento de um ministério. E quantas vezes nós acabamos nos recusando a colocar esse chamado de Jesus em primeiro lugar e vamos procurar descansar naquilo que nós queremos, nos bens que temos, nos desejos que temos, e fazemos com que isso seja independente de qualquer entrega ao Senhor. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, em Deus. Quero ainda caminhar aqui para o versículo 7 de Salmo 37, agora na parte B. Primeiro disse, descansa no Senhor, e depois diz assim, espera nele. Olha que interessante. Entregue a Deus a sua paciência, a sua longanimidade. Espera, entrega a sua espera no Senhor. Ai, como nós temos pessoas que ficam ansiosas, que ficam pilhadas, agulhadas, querendo que tudo se resolva no seu tempo. Ah, se o Senhor não me respondeu, não me deu uma resposta como eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes a gente vê isso, né? Mas entrega também a sua espera a Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas Senhor, há tantos maus, há tantas pessoas más e corruptas numa boa. Espera em Deus, espera em Deus. Deus fará sobressair a tua justiça. Mas Senhor, eu sou capaz, eu sei tudo, eu não preciso esperar o Senhor. Espera em Deus, confia nele. Mas Senhor, eu quero isso, eu mereço isso. E o Senhor ainda não respondeu, espera nele. Mas Senhor, eu retenho isso, eu retenho esse dinheiro, eu retenho esse bem, eu retenho esse dom, porque esse dom é meu, é meu. O Senhor não me falou nada ainda sobre isso. Espera no Senhor. O Senhor diz, entrega-me, entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez alguém diga, mas Senhor, eu me esforço e eu não quero esperar. Entrega o seu esforço ao Senhor. E aí os mais radicais vão dizer, Senhor, eu determino que o Senhor faça isso. Isso é a antítese da espera no Senhor, né? É pretender determinar a Ele. Espera no Senhor. Concluindo esse pensamento, eu quero convidar você para refletir sobre o seguinte. Você precisa olhar para aquilo que Deus aponta na sua vida e responder com sinceridade a Deus. E responder com sinceridade até a você mesmo. A pergunta é, eu tenho entregue realmente a minha vida a Deus? O caminho aí é a própria vida. Eu tenho entregue, eu tenho realmente entregue, eu tenho descansado nele entregue. Será que você já entregou a sua vida no sentido de crer que o Senhor Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Filho de Deus que Ele enviou para morrer na cruz no seu lugar e limpar e salvar você dos seus pecados e lhe dar uma vida eterna? Você se arrependeu dos seus pecados? Você entregou a sua vida, já entregou a sua vida ao Senhor? É mesmo? Reflita nisso. Será que você já confessou os seus pecados ao Senhor? Você confessou a Ele sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre os seus desejos, sobre a sua confiança e a sua desconfiança, sobre as suas expectativas com relação à vida? Você já entregou isso tudo para Ele? Você já refletiu se há áreas na sua vida que você mantém completamente fechadas e trancadas, de forma que elas jamais foram entregues ao Senhor? Ainda que você possa dizer, não, mas eu sou um crente,
mas todas as áreas da sua vida foram realmente entregues ao Senhor, ou você tem quartos trancados. Você pode viver agora, aí onde você está, a dinâmica da completa entrega ao Senhor. Você pode fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Lembre-se que entregar a vida ao Senhor pode implicar em alguma mudança, mas é preciso que nós tenhamos humildade e coragem para fazer essa entrega e entender que poderá haver mudanças. Uma vez eu vi no para-choque de um caminhão, sabe aquelas frases de para-choque de caminhão? Uma frase simples, mas muito sugestiva. E era assim: deixe Deus ser Deus. Só isso. Você já deixou Deus ser Deus em todas as áreas da sua vida? Você já entregou e se entregou ao Senhor Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Uma coisa eu posso lhe afirmar: no momento em que você faz isso, você encontra para a sua vida respostas, você encontra para a sua vida felicidade, você encontra para a sua vida certezas, e você encontra para a sua vida paz, você encontra para a sua vida salvação eterna com Cristo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Feche seus olhos agora e eu quero convidar você para que faça essa oração comigo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, nesses tempos difíceis, tempos complexos, que têm levado tantas pessoas precocemente, Senhor, desta vida, que tem trazido tanta apreensão e angústia. E agora, Senhor, eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a tua graça seja derramada sobre todos nós. E é tão bom saber que há graça de Deus para todo aquele que crê, Pai. E, Senhor, eu gostaria que essas pessoas que estão agora acompanhando essa oração junto comigo, que elas fossem tocadas pelo teu Santo Espírito para que elas repetissem no seu coração, na sua mente, ajoelhadas ali na sala onde estão, ou no cantinho do seu quarto com o seu celular. Ó Deus, fala o coração e a mente delas para que elas entreguem as suas vidas a Ti, Pai. Que elas possam dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, entrego o meu caminho a Ti, eu confio em Ti, Senhor. Eu recebo Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos pecados que eu já cometi. Eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, porque eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para limpar os meus pecados. E Ele é bom e fiel, a ponto de me perdoar, Pai. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador no meu coração. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Que bom estar com vocês. Peço a Deus que você tenha sido tocado por essa mensagem tão simples. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele fará maravilhas na sua vida. Te dará salvação eterna através do seu Filho Jesus. Nós vamos nos ver agora, na próxima quarta-feira, no Oração e Ação Estudo Bíblico, às 19h30. E eu terei imensa alegria em receber você.
Nos vemos lá. Até logo.